Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a sua voz. Mas quando eu escutar, todo o coração obedecerei. Diga aí. Cura o meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Deus está completando, eu posso me completar. Oh, filho, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Diga pra mim, levanta sua voz, diga. Jeremias 3,15. Vou esperar todo mundo achar. E a gente... Diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Eu achei muito intrigante esse texto. Claro que eu li o texto todo, estou citando só um versículo, porque chamou a atenção, né? Pastores segundo o meu coração. Até aí tudo bem, né? Deus quer que os líderes da igreja estejam pensando como Ele pensa, né? Isso aí faz todo sentido do mundo. Mas quando eu vejo fazer pastores que os apacentem com conhecimento e com inteligência, aí eu fiquei um pouquinho mais preocupado, né? Mas por que para Deus a inteligência e o conhecimento são importantes? Uma coisa é você confundir o que Deus quer para a igreja com o que Deus quer para você no teu dia a dia, na tua vida pessoal. Gente, é necessário, é imprescindível que a gente comece a levar um pouquinho mais a sério, conhecer a Deus e conhecer o que Deus pensa acerca de nós. Quando esse texto de Jeremias 3,15 fala que pastores segundo o meu coração, que pastoreiem, o que cuidem, o que apacentem com consciência e com inteligência, eu quero crer que o que Deus está falando aqui é, em primeiro lugar, pastores que conheçam de Deus e que possam informar suas ovelhas acerca do que Deus quer para elas. A visão de Deus, queridos, ela se divide em muitas partes, sabe? Quando a Bíblia fala da multiforme graça do Senhor, é disso. Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para o mundo, Deus tem um plano para o país, Deus tem um plano para o presidente, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para o líder do seu ministério. E a impressão que eu tenho é que toda vez que o pastor vai lá na frente e começa a contar os planos de Deus para a igreja, você se inclui como se sua vida pessoal se limitasse a fazer parte do hall de membros de uma igreja. E não, você tem seu casamento, seus estudos, sua família, você tem seu emprego, sua vida profissional, sua vida financeira. Às vezes você está bem na igreja, está firme com Jesus, mas está financeiramente passando por um momento difícil. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Qual é o segredo? Tenha bom ânimo. Às vezes o que a igreja precisa é um pouquinho de bom humor, e não tem. E você vai falar com um pastor que não apacenta com inteligência, e o cara vem para você e fala: não, que falta de fé, irmão. Levanta essa cabeça, irmão. Se eu precisasse de uma bronca, eu procurava, sei lá, meu patrão no serviço, que não é nem crente, mas faz isso como ninguém. Porque o cara acha que vai dar uma palavra de incentivo. Não, às vezes você tem que dar uma sacudida no cara para acordar o cara. Eu nunca vi ninguém acordar sacudido e passar o dia bem. Você pega um cara que está dormindo a noite toda, chega na hora de manhã, você vai lá e desliga o despertador dele, que é para o despertador dele não entregar o que você pretende fazer. E aí você cata esse cara e vai: acorda ele! Se ele não te bater, se você não apoiar nesse momento. E essa é a teoria avançadíssima. Esse é o desenvolver tecnológico da igreja para o cara que está passando um momento de aflição e de luta.
é você chegar e dar um susto no cara. Não é verdade? Porque daí o Espírito de Deus entra na hora que ele estiver tomando susto. Ele se distrai e Deus entra no negócio. Não, meu querido. Perturbar, atormentar os outros, fazer com que alguém fique triste ou infeliz, não abençoa ninguém. A palavra diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você, meu amado, que acha que é um vaso, tem gente que pensa que é um vaso. Eu sou um vaso, eu sou profeta. A Bíblia diz que o ministério de profeta durou só até João. E aí, se você tem discernimento, que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O ministério de profeta durou até João. Depois disso, querido, Deus distribuiu o dom de profecia para todo mundo na igreja. Você não é uma exclusividade, nem é mais importante do que ninguém. Lamento ser eu a ter que te dizer isso. Na verdade, até é um prazer em ser eu a te dizer isso. Mas olha só, querido, se você é um vaso e gosta de gritar com o meio mundo e acha que você é bravo, você tem autoridade, mas você não tem autoridade, você não tem educação. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus. Porque a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O cara chega perto de você, com baita de um problema em casa, a mulher do cara está saindo com o cara na cabeça, e você vai lá sair com ele na cabeça também, quer dizer, você não é um pastor segundo o coração de Deus, porque você não está apacentando com inteligência. Jeremias 3,15, volta de novo para o Jeremias 3,15. Mais uma vez eu trago para você. Pastor, como assim apacentar com inteligência? Por exemplo, eu dou um exemplo de falta de inteligência. Tem pastor que diz que quando ele bate na igreja, ou chama a atenção da igreja, ele está metendo o cajado. Se você vê uma foto de um pastor, pega uma foto lá do Oriente Médio, daquela área lá, onde se cria muitas ovelhas, dá uma olhadinha no que tem na mão do cara, aquilo chamado cajado. É uma madeira grossa. É icônico esse cajado que tem uma voltinha na ponta, né? Não sei se todo mundo usa assim, mas ficou uma coisa meio simbólica, né? Todo cajado que a gente desenha tem aquela voltinha na ponta. Aquilo, segundo a cultura ensina, é para pegar a ovelha e trazer, buscar a ovelha, caso ela se debandasse. Eu nunca vi na vida uma ilustração em que alguém pegasse aquela pedaço de pau e desse na ovelha. Você imagina o tamanho de uma ovelha, o tamanho de um camarada do meu tamanho assim, com um pedaço de pau e batendo. É para isso que serve o cajado. O cajado de Moisés abriu o mar, o seu bate nos outros. Olha que coisa maravilhosa, né? O evangelho está se expandindo e evoluindo. O cajado de Moisés fez o quê? Abriu o mar. E o seu? O meu desço na cabeça da ovelha, porque a ovelha sem fé é assim que eu curo aqui, pastor. Aqui eu não faço gabinete, eu não converso com a ovelha, eu não escuto a ovelha. Tenho tempo para isso, pastor. Eu sou um homem ocupado que eu prego em outras igrejas. Meu querido, eu pensei que você tinha um rebanho para tomar conta. Não, pastor, sim, mas é que eu sou um homem muito conhecido. E famoso ainda. E famoso, cara. Hein? Querido, eu quero dizer uma coisa para você. O que você está fazendo para ter certeza que você está apacentando com ciência e inteligência? Você se avalia de tempo em tempo? Você se avalia baseado nos resultados que a igreja alcança? Eu estou falando agora para os líderes de maneira geral. Esse texto me fez pensar em muita coisa. Será que eu estou pastoreando com inteligência? Será que a pessoa está pastoreando com inteligência? Inteligência seria de vez em quando você se avaliar. Ah, pastor, eu tive um problema na igreja, um dos meninos do louvor lá, engravidou a filha do irmão. Ih, pastor, é luta, hein? Vamos fazer aqui um apanhado rápido. Por que será que esse jovem que senta todo domingo no culto, escuta a palavra de Deus, por que... Ah, pastor, o cair do homem é vontade de Deus. A Bíblia tem resposta para tudo. Mas a pergunta é, essa resposta vai resolver o problema do seu ministério? A pergunta é, isso vai resolver o que nós estamos tratando aqui hoje? Se o seu pastorado é um pastorado inteligente, segundo o coração de Deus, pastor, peraí, inteligente não, pastorado é pastorado de poder. Mas a Bíblia diz que Deus mandaria pastores segundo o coração de Deus, que pastoreiem, que apacentem com ciência, ou seja, estando ciente, com conhecimento de causa. A ciência é pesquisa, com ciência e com inteligência. Ou seja, cuidado, meu querido. Eu acho que o irmão não precisa de você para dobrar o joelho e falar em língua. Porque a igreja, camarada, tem a presença de Deus onde ele estiver. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, culto de oração, você não precisa nem ir. Vai no irmão lá e dirige o culto de oração. Você, pastor, o que você precisa fazer para essa igreja
que você está pastoreando se sentir pastoreada com inteligência, consciência. Uma coisa que eu tenho reparado muito, irmãos, os mecanismos e modelos da igreja do nosso tempo se repetem num padrão quase infinito e idiota. Me perdoem a franqueza com que eu estou falando aqui, mas se essa palavra é voltada para líderes, se estamos aqui falando para líderes, e eu creio que estamos falando para líderes, eu quero dizer para você, querido, que a padronização do Evangelho é o emburrecimento da igreja. Porque Deus está sempre inventando soluções novas para problemas diferentes. Porque Deus fala que Ele traz à existência as coisas que não existem. Ou seja, irmão, se o seu problema não houver uma solução para ele, Deus inventa. Porque Deus criou todas as coisas. Agora, a igreja está se repetindo num padrão eterno de coisas que às vezes não funcionam mais. E eu poderia citar um monte delas aqui. E hoje você vê os pastores buscando solução em métodos. Metodologia de trabalho. Nós trabalhamos assim, a gente evangeliza com tal método, a gente usa o livro de fulano de tal. Não é assim que a igreja faz? Não é assim? E os irmãos estão se perdendo. E as ovelhas não sabem mais a referência do verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. Está todo mundo apegado àquela cruz de Constantino. A cruz da religião que serviu a uma necessidade política. Porque nossa igreja hoje é tão vendida quanto aquela. Quanto aquela que serviu, perseguida. O Constantino olhou e falou assim: rapaz, esse pessoal está abandonado. Eles estão sem ninguém por eles. Eu quero tomar o poderio de Roma. Eu vou pegar esses excluídos sociais aqui, vou usar. E até hoje você vê aí na internet, é só olhar. Tudo quanto é minoria vira massa de manobra. Desde crente a homossexual, todo mundo vendo massa de manobra na mão de um governo corrupto. Por quê? Porque nós, líderes, estamos nos repetindo em métodos. Estamos nos repetindo em métodos. Nós, a liderança da igreja, estamos nos repetindo em métodos. E não estamos nos renovando em soluções. E isso é preocupante. Nós não estamos nos renovando em soluções. Não se inventa uma solução a cada novo problema, mas se aplica a mesma solução para todo problema, e o problema que não se resolve com aquela solução não é de Deus, você está sem fé, você está fora da visão, exclui o cara, suspende o cara. Quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês? É quase impossível no nosso tempo você escutar um líder, um pastor, pedir desculpa. Aí você vem aquela grande pergunta, porque o pastor não erra? Quando convém, ele diz que é humano, né? Quando convém. Mas na maior parte do tempo ele vende aquela imagem de super pastor. O cara que tem resposta para tudo. Ninguém tem resposta para tudo. Ninguém honesto tem resposta para tudo. E às vezes falta o cara fala assim: olha, irmão, perdão, eu não sei esse assunto, não pesquisei a respeito. Eu vou orar, vou pedir de Deus uma solução para isso aí. Ou vou pesquisar, perguntar para algum pastor amigo meu que entenda mais dessa área. Então você começa a ter aquela sensação de que as pessoas estão inventando solução, ou estão querendo fazer tudo quanto é problema caber na mesma solução. Campanha. A igreja inventou esse negócio de campanha, cara. Eu não sou contra você fazer uma campanha de oração. Eu tenho minhas campanhas pessoais de oração. Claro que eu não convoco a igreja para isso, nem tampouco cobro para ninguém entrar numa coisa assim. Mas eu faço minhas campanhas, se Deus tocar, que a gente deve, a igreja toda, por um determinado tempo, orar por um determinado assunto, eu convoco a igreja a orar comigo, amém. Mas tudo hoje em dia tem uma campanha para resolver. 7 dias, 12 dias, 30 dias, 40 dias. Às vezes o cara não é crente, ele faz parte da campanha da igreja. E eu não consigo imaginar como é que uma pessoa que visa o crescimento do reino e o apacentamento de vidas concorda em alguém não fazer parte do corpo de Cristo, mas fazer parte de uma campanha da igreja. Eu primeiramente preciso alcançar essa pessoa, porque eu parto do pressuposto básico, simples e rudimentar, que se a pessoa não tem Cristo, todos os problemas dele se devem a isso. Verdade, querido. Agora, após nenhuma condenação após os que estão em Cristo Jesus, aquele pobre não está em Cristo Jesus, ou seja, se eu expulsar um demônio dele, o demônio volta. A Bíblia diz que volta, se encontrar a casa adornada e limpa, desocupada,
que o cara vai na igreja só por conveniência, ele não conheceu, não teve um encontro real e impactante com o Senhor, ele teve um encontro real e impactante com a metodologia, os mecanismos de uma igreja que está em decadência, o que acontece com aquela pessoa? Vira o clube dos 8. Você expulsa um e traz mais 7. Bom seria que não expulsasse o primeiro. Que isso, pastor? Se você não vai pregar Cristo para o cara, se não vai anunciar Jesus para ele, para que a vida dele esteja cheia de Deus, e que aquele demônio nunca mais volte, você está promovendo o quê? É uma rodoviária de demônios entrando e saindo da vida das pessoas. E você torce para que esse cara tão cedo não fique liberto, que é para ele não voltar à campanha. Porque se bobear, do jeito que você está conduzindo as coisas, se o cara conseguiu o que ele quer no primeiro dia, ele não volta nos outros. Foi você que ensinou ele assim. Você ensinou que ele deve voltar até receber a bênção. E tome na mão na cabeça do cara. Que mergulhou uma vez, que mergulhou 2 vezes, e só na 7ª vez, viu, irmão? Quer dizer que você fica até o final da campanha. Você está ensinando o povo a barganhar com Deus. Não se aborreça se depois eles forem embora, porque não tem mais nada para pedir. Ensine essa pessoa que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chega a Deus se não for por Ele. Porque isso é o Evangelho original. É o Evangelho não maculado, não misturado, não bagunçado. Né? Esse evangelho misturado com helenismo, com cultura egípcia, sabe? Com panteão grego, lá do 4º século, de quando a igreja se fundiu. Pesquisa um pouco para você ver. Nós tivemos muitas pessoas lutando contra isso, né? Muitos teólogos daquele período, como Santo Agostinho de Hipona, muita coisa que você lê sobre ele, bispo da igreja de Hipona, um dos maiores teólogos do 4º século, na minha opinião, que trabalhou contra isso, mas infelizmente a igreja tem uma demanda grande por mentira. A igreja do nosso tempo e daquele tem uma demanda grande por mentira, porque o ser humano, ele é corrupto. Ele caiu lá no Éden, ele tem uma natureza caída. O ser humano tem uma natureza caída que só pode ser revertida, curada, ajustada em Cristo segundo Adão. Porque por um homem, o mundo inteiro foi morto, e por outro foi salvo. Em Jesus, tudo isso é convertido em graça. Só que enquanto esse cara não tem um encontro com Jesus, um encontro real, ele ainda vive essa natureza caída. Lá do Éden. Então o homem quer matar, o homem quer roubar o seu parceiro, o cara está na igreja e vende um carro com o motor batendo. Viu, irmão, ó, você botou esse vídeo na internet agora, não foi por acaso não. Pega, devolve o dinheiro do rapaz, fala para ele que o carro está com problema, devolve o dinheiro. Vende o carro com o motor batendo. Vende o computador do seu amigo, você sabe que o HD já não está legal, está fazendo barulhinho, né? Aí você vende, passa para frente, para pegar o dinheiro e comprar um novo. Senão fica no prejuízo, pastor. Você já está no prejuízo, queimou na sua mão. Não, mas enquanto bateu o motor, deu uma engatilhada aqui. Não é, irmão? Aí depois ela deu um testemunho na igreja. Irmão, estava com o carro quase batendo, mas Deus mandou lá uma pessoa que comprou meu carro, eu achei que ele ia conseguir vender. A gente sabe que você não fala assim, porque você tem vergonha, que você sabe que não devia fazer isso. Mas você faz. Não é? Não é você que é cheio do Espírito Santo que profetiza e quando o guarda te paga, você oferece um dinheiro? Eu não vou deixar levar o meu carro, né? Ó, pastor, que isso? Não vou deixar o cara levar meu carro, pastor. Você não tá maluco, né? Então, deixar, né? Deus não deixa. Deus mandou um homem de coração bom, rapaz. Eu só tinha 50 reais na carteira, pastor. Olha como é que Deus trabalha, hein? Olha Deus agindo aí. Eu pensei, 50 só esse cara não vai querer levar. Mas Deus mandou o guarda certo, pastor. Por que, mulher crente te deu uma chamada de... puxou sua orelha e deixou você ir? Não, um cara bem corrupto com 50 contas ele aceitou. Pastor, mas isso é a igreja do nosso tempo. Uma igreja que não vive de Deus e sim de metodologias e mecanismos. A igreja vive de frase de efeito. O pastor com mais frase de efeito é que